Viver de renda, uma expressão muito utilizada no mundo dos investimentos. Mas você realmente sabe o que é isso? Será que é possível você viver de renda? Fica comigo no vídeo de hoje que eu vou trazer uma explicação sobre essas perguntas. Viver de renda nada mais é do que você ter o seu patrimônio aplicado em investimentos e o rendimento, a rentabilidade desses investimentos vai fazer com que você tenha o seu custo de vida totalmente custeado por essa rentabilidade. Um exemplo, digamos que você tem um patrimônio investido que mensalmente vai te trazer um retorno de 2.000, 3.000 reais. Então, se o seu custo de vida se encaixa nesse valor, digamos que você precisa de 2.500 reais para sobreviver, e você tem um patrimônio que vai te gerar uma rentabilidade mensal de 3.000 reais, então você já está vivendo de renda. Por quê? Só o patrimônio que você construiu durante a sua vida e aplicou em investimentos, apenas o retorno dele já vai suprir a sua necessidade de hoje. Você vai estar na seguinte situação: você não precisa mais trabalhar para conseguir o dinheiro para custear a sua vida. Por quê? Porque o patrimônio que você construiu, o seu dinheiro que está aplicado, que está trabalhando para você, já vai te trazer esse retorno necessário. O conceito de viver de renda é muito simples, é muito básico, acredito que todos já entenderam. Então vamos para o ponto principal. Realmente é possível? Eu consigo viver de renda? Ou isso é uma coisa só para quem é rico, quem já tem muito dinheiro? Não vou mentir para vocês. Para você viver de renda, você precisa sim ter um belo dinheiro aplicado, você precisa ter um patrimônio construído, porque o que vai gerar de retorno nesses investimentos é proporcional ao que você tem aplicado. Então, no exemplo que eu dei, a pessoa que precisa de 2.500 mensais, digamos que ela precise de um X patrimônio investido. Mas se uma outra pessoa precisa de 5.000, que é o dobro, então essa pessoa vai precisar ter 2x investidos, ou seja, o dobro, porque isso é proporcional. Então, isso é uma coisa muito pessoal, de cada pessoa, de cada estilo de vida, mas eu tenho uma boa notícia para você. Isso é um planejamento que você faz para o seu futuro. Então, quanto mais tempo você tem disponível para fazer essa aplicação, para fazer essa construção patrimonial, mais chance você tem de lá na frente você conseguir viver de renda. Antes de encerrar esse vídeo, eu vou fazer para vocês uma simulação no qual vocês vão entender o quanto isso é simples, desde que vocês estejam focados e façam essas aplicações constantemente. Como eu falei para vocês, eu não vou mentir, não vou dizer que é fácil, não vou dizer que você não precisa de dinheiro para você viver de renda, porque você precisa sim. Porém, tem estratégias muito simples e claras que eu vou até compartilhar aqui com vocês ainda no vídeo de hoje. Mas para facilitar o entendimento de vocês, vamos trazer um exemplo de um investimento que no Brasil ele é muito comum, que é um investimento imobiliário. Como ele é feito normalmente? Uma pessoa compra uma casa, um imóvel e coloca esse imóvel para alugar, com a expectativa de o valor gerado por aquele aluguel ela consiga custear a sua vida. É claro que vai depender do imóvel. Se for uma casa grande ou até mesmo um ponto comercial, o aluguel daquele imóvel vai te trazer um retorno que você vai conseguir custear a sua vida ou não. Então, digamos que você vai estar vivendo do aluguel daquele imóvel. Então, pegando esse exemplo do imóvel, vamos partir do ponto que dificilmente você vai ter um patrimônio para comprar uma casa, quitar ela e no outro dia você colocar para alugar para começar a receber os aluguéis por isso. É uma situação difícil que nem todo mundo consegue, diria que até pequena parte da população. E hoje, com tanta informação sobre investimento, com tantas opções que temos, essa nem acaba sendo a opção mais vantajosa, porque você consegue iniciar com valores pequenos e você até consegue ter um retorno maior e proporcional, como comparado com esse imóvel, por exemplo. Uma outra situação de viver de renda que temos muito clara na nossa vida é a aposentadoria. Como é que funciona a aposentadoria? O trabalhador ele passa ali a vida dele trabalhando e contribuindo com a previdência social para quando ele tiver uma certa idade ele se aposentar, no qual a previdência mensalmente vai fazer o repasse do salário dele. Então digamos que essa pessoa passa a viver de renda porque ela não precisa mais trabalhar para ter o salário mensalmente. E ainda nesse exemplo da previdência eu queria trazer duas situações, uma positiva e uma negativa. Vamos falar primeiro da situação negativa. Digamos aí que você tem entre 20 e 30 anos, você está contribuindo com a Previdência mensalmente, mas você ainda está longe da sua aposentadoria. Então, digamos que ocorra algum problema com o sistema da Previdência, no qual vai atrapalhar, vai impossibilitar a sua aposentadoria, que pode gerar duas situações.
Ou você ter que trabalhar até uma idade mais elevada, no qual você não vai ter saúde suficiente, ou a pior, de você não ter mais esse recurso da previdência disponível. Apenas uma hipótese. Como vai ser o seu futuro? Você não construiu nada, você estava apenas dependendo dessa previdência e não ocorreu. Ou vamos trazer aqui uma situação bem atual, digamos que ocorra, que é muito comum hoje em dia, o aposentado, uma pessoa de idade, com muitos problemas na saúde, com uma casa para suprir, aquele dinheiro que ele recebe, infelizmente, não mantém o custo de vida dele. Não dá para manter os gastos mensais com uma casa, com alimentação, com médico, com remédio. Infelizmente, essa é a realidade. E com isso, vamos falar do exemplo positivo. Digamos que tudo ocorra bem, você consegue se aposentar, você tem a sua aposentadoria garantida, mas ainda assim, você era uma pessoa que pensava no seu futuro, que fazia algumas aplicações mensais, pensando em viver de renda dos recursos que você estava produzindo, do seu próprio patrimônio. Então, quando você chegou lá na frente da sua aposentadoria, você tem a sua aposentadoria, que você garantiu por meio do seu trabalho, contribuindo com a Previdência, e você tem ainda aquele patrimônio que você construiu que está também te gerando renda. Então você é um aposentado que não tem apenas um salário. Você tem a possibilidade de ter dois salários ou mais. Um pago pela Previdência por meio das suas contribuições e outro do patrimônio que você construiu e deixou aplicado. E aqui você já nem se preocupa tanto com seus gastos com saúde, com remédio, com alimentação. Por quê? Porque você construiu um patrimônio que vai te auxiliar na sua aposentadoria, além da previdência que você contribuía. Então, vemos que aqui já é uma situação mais confortável para o seu futuro. E aqui o que eu quero deixar claro para vocês é que esse patrimônio para você viver de renda, ou até mesmo, nem diria para viver de renda, mas para você ter um auxílio no seu futuro, você não precisa construir do dia para a noite. Do mesmo modo que a sua previdência você contribui mensalmente para lá na frente você usufruir, você pode fazer a mesma coisa com a sua construção patrimonial, para lá na frente você ter esse dinheiro disponível para você viver de renda ou até mesmo comprar um carro, comprar um imóvel, fazer uma viagem, enfim, o patrimônio você construiu, é seu, você pode fazer o que bem entender. A grande questão é que se você não iniciar o quanto antes nessa construção, infelizmente, lá na frente você pode passar por dificuldades, que você não vai estar pensando no seu futuro. O Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele tem uma frase que explica muito isso. Ele diz: alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Muitas vezes queremos usufruir apenas a sombra ou até mesmo o fruto daquela árvore, mas não pensamos no plantio que é necessário. E isso normalmente é feito há muito tempo atrás. E isso também acontece com o nosso futuro, com a nossa vida. Precisamos pensar hoje, no amanhã, lá no futuro. No filme Criando Campeãs, o pai da Serena Williams fala uma frase muito interessante que também retrata isso. Ele diz: se você falha em planejar, está planejando falhar. No momento que você não planeja o seu futuro, você já está planejando passar por situações difíceis, por problemas financeiros. Por quê? Porque você não está pensando hoje que você tem tempo, que você tem saúde, e muitas vezes é nessa situação, com tempo e saúde, que conseguimos usufruir máximo o nosso corpo, o nosso conhecimento para produzir mais dinheiro. Estamos no ápice da nossa produção. E se não aproveitarmos esse momento para começarmos a construir o nosso futuro, infelizmente ficamos propícios a passar por dificuldades lá na frente. Agora eu vou fazer aqui no computador uma simulação para vocês verem que é bem simples, que é possível sim você iniciar a sua construção patrimonial ainda hoje. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui com o simulador aberto e vamos simular a seguinte situação. Você vai iniciar nessa sua construção patrimonial com R$ 100 e durante todos os meses você vai aplicar R$ 100. Você vai iniciar essa sua construção patrimonial com uma taxa de juros em um investimento que vai estar pagando no mínimo 9,5%. Ah, Branda, essa taxa é muito alta, eu não vou conseguir. Não, pelo contrário. A nível média, taxa de juros do Brasil dos últimos anos é uma taxa dentro da média, né, para não dizer abaixo. Hoje, por exemplo, essa taxa básica de juros para você conseguir um retorno em quase todos os bancos vai estar pagando acima de 11, então é um valor bem conservador. Porém, você tem que se comprometer que vai fazer essa aplicação durante um período de 30 anos, que talvez seja a coisa que mais pese aí para você.
Só que, digamos, num exemplo que você tem 20 anos e você vai contribuir com 30 anos, você vai encerrar essa sua aplicação lá com 50 anos de idade, que hoje em dia ninguém se aposenta com 50 anos. Poucos são os casos, né? Para não dizer que é a regra geral. E, inclusive, eu acho que até a gente poderia até fazer com 35, mas eu vou fazer primeiro a simulação com 30, depois a gente faz com 35, tá certo? Então vamos simular com essa aplicação, né, com essa taxa básica durante 366 meses, ou seja, 30 anos, você vai ter no final 188 mil reais de patrimônio. Você vai ter essa construção patrimonial. E olha o interessante, você investiu apenas 36.100 e o restante foi tudo de juros. Ah, Brando, legal, isso aí vai me gerar quanto de renda? Então vamos fazer aqui uma simulação. 188.840,06 centavos. Digamos que você tem um retorno de 8% mensal, que é mais ou menos a base que 9,5 vai te trazer de retorno ao mês. Você vai ter um retorno de R$ 1.510 mensais, que isso já é acima de um salário mínimo hoje. É claro que pensando há anos, né, daqui a 30 anos vai ter a correção da inflação, esse valor vai aumentar, principalmente porque a taxa de juros também acompanha a inflação, então automaticamente você vai ter essa correção. É um outro ponto positivo para você. Então vamos fazer essa mesma simulação adicionando mais 5 anos, ao invés de ser 30 anos, vamos fazer 35, conforme eu tinha comentado antes. Então, olha que interessante. Aqueles 188 mil, se eu não estiver enganado, que tinha gerado, já passou a 304 mil por apenas 5 anos a mais que você colocou. Então, pegando aquele exemplo que você iniciou com 20 anos, que você ia encerrar com 50, agora você vai encerrar com 55, 5 anos a mais, que também pegando para a média hoje da sociedade brasileira, poucas pessoas vão se aposentar com 55 anos de idade. E olha que o patrimônio que você teria, mais de 300 mil, onde 42 mil você investiu e mais de 262 foi um resultado apenas de juros. E vamos fazer essa mesma simulação para quanto iria te trazer de retorno mensal. 304.843,54 centavos vezes 0,8% mensal, então você teria quase 2.500 de uma rentabilidade que todo mês ia gerar para você. Quase R$ 1.000 a mais do que o primeiro exemplo que a gente fez, né, com 30 anos. Como vocês viram na simulação, essa construção patrimonial é uma coisa muito acessível, porém precisa ter um empenho, precisa ter uma constância e uma visão de longo prazo. Porque eu acredito que, pegando esses dados do exemplo, R$ 2.500, por mais que não faça você viver de renda lá no futuro, com certeza vai ser um grande auxílio. E eu procurei trazer um exemplo bem acessível para todas as pessoas. É claro que se você tiver condição de aplicar mais, além daqueles R$ 100, e deixar até por um tempo maior, ou encontrar um investimento que vai trazer uma taxa de retorno melhor e, consequentemente, os seus rendimentos mensais serão maiores, fazendo assim com que você possa viver de renda. Eu sou Brando Peixoto, criador aqui do canal, e se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com um amigo.